Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade ao estudo das obras de Irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 22 do livro Mensagens de Renovação, cujo título é Quem desejar ser digno de mim, renuncie-se a si mesmo. Esse título, escolhido por Irmão Jerônimo, nós iremos encontrar uma referência em relação a ele no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, versículo 24, quando Mateus nos traz uma fala de Jesus. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, são requisitos para seguir Jesus. E o que significa isso? É esse significado que irmão Jerônimo vai nos trazer nesse capítulo, vai nos ajudar a entender, a refletir nesse capítulo. Logo no início, ele vai nos chamar a atenção, progredir sempre, sem jamais parar. Este é o modo de viver no bem, lembrando que tudo passa menos o amor. Olha que interessante. Progredir sempre. É isso que Jesus nos fala aqui no Evangelho de Mateus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, é progredir, é evoluir, é seguir, é buscar a nossa evolução espiritual, sem jamais parar, mesmo diante das dificuldades, vivendo no bem, praticando o bem, lembrando que tudo passa menos o amor, as dificuldades, os obstáculos, né? As dores, sofrimentos vão passar, menos o amor, que o amor é uma construção interna. Como diz até irmão Jerônimo, lembra irmão Jerônimo, no primeiro parágrafo, construir a nova conduta de amor e da verdade. É esse o convite do Cristo para todos nós, ao convidar os discípulos da época e os discípulos de hoje, somos nós, a segui-lo. É nos convidar a construir essa nova conduta, é seguir essa nova doutrina, essa boa nova que ele nos traz, que é a doutrina do amor, da verdade. Pois só essa verdade vai nos libertar. Conhecereis a verdade, né? E a verdade nos libertará, está lá no Evangelho de João. Agora, para segui-lo, é necessário a renúncia. É necessário que a gente tome a nossa cruz, assuma a nossa responsabilidade, faça a nossa parte. Busque se trabalhar internamente, busque se aprimorar, se renovar, se transformar. No lugar de ficar querendo que o outro se transforme, se renove, não. Busque você se transformar. É isso que Jesus quer nos dizer com renuncie a si mesmo, ao egoísmo, às coisas materiais e busque cada vez mais as coisas espirituais. Nessa construção desse amor a Deus, nessa relação, né, que nós temos, essas três relações que nós temos nas nossas vidas, que são desafios. É a relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Por isso, o maior mandamento que Jesus lembra ao doutor da lei, que já estava no Velho Testamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí segue irmão Jerônimo. Por mais que sejamos agredidos ou perseguidos, devemos manter a convicção de que a dificuldade é como o nó da árvore, dele é que nasce o broto. Olha que interessante. Quando irmão Jerônimo traz
o título desse capítulo e a gente foi buscar lá no Evangelho de Mateus aquela frase do Cristo que disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, mas tome a sua cruz, né? Porque nós temos que assumir as responsabilidades, as nossas responsabilidades, as responsabilidades pelos nossos atos. Não é se prender à culpa, não. É assumir as responsabilidades pelos nossos atos. E é isso que o irmão João nos chama a atenção aqui. Por mais que sejamos agredidos, perseguidos, devemos manter a convicção de que a dificuldade é como o nó da árvore, dele é que nasce o broto. Então assuma, carregue a sua cruz, assuma a sua responsabilidade, aprenda com seus erros, porque é isso que vai fazer a gente crescer, evoluir, não é se livrar da dor, do sofrimento, das dificuldades, obstáculos que vai fazer a gente crescer, evoluir, mas é aquilo que a gente aprende durante todo esse processo da dor, do sofrimento, dos obstáculos, das dificuldades, é que faz a gente crescer, fortalecendo esse amor, essa essência divina que existe dentro de cada um de nós. Mas para isso é necessário se renunciar as coisas do mundo, esse egoísmo, esse orgulho que ainda toma conta da gente por dentro, e se abrir para os ensinamentos, para as lições de Jesus, né? As lições focadas no amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E aí segue irmão Jerônimo. Entendendo esse fato, faremos eclodir a força infinita que existe dentro de nós. Olha, irmão Jerônimo nos chamando a atenção, como sempre, que nós temos esse poder dentro de nós, essa força, essa essência divina. Nós somos filhos de Deus. Como Jesus nos lembrou que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Precisamos acreditar em Deus, acima de tudo, que é o nosso Pai, que é o nosso bem, no que é o nosso mal, mas acreditar em nós mesmos. Somos filhos dele, a essência divina, esse amor, essa força que existe em nós. Precisa despertar. Nós precisamos potencializar essa força, deixar ela eclodir. E aí ele fecha. Quando aprendermos a proceder desse modo, jamais fracassaremos diante das dificuldades. Olhe que linda mensagem, linda lição. Irmão Jerônimo nos deixa no final. Quando aprendermos a proceder desse modo, deixando esse amor eclodir, esse amor que existe dentro de nós eclodir, buscarmos vivenciar, nos esforçarmos pelo menos em vivenciar os ensinamentos morais do Cristo, as lições deixadas por Ele, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, nós iremos superar qualquer dificuldade, jamais fracassaremos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça seu comentário, dê seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.